Em visita a Ribeirão Preto, Álvaro Dias, pré-candidato à presidência, esteve no Sistema Clube e conversou com Roberto Ribeiro, onde falou sobre os projetos que tem para o país. Prazer recebê-lo, está tudo bem com o senhor? Tudo em ordem, então, alegria estar aqui em Ribeirão Preto, né? Conversar com os paulistas, milhares de paulistas certamente nos acompanhando agora. Falar um pouco, né, dos nossos sonhos, das nossas esperanças, do nosso futuro e também da tragédia que nós estamos vivendo, né? Acho que é o momento do balanço. Esse ano tem que ser o reencontro do Brasil com a verdade. O senhor falou em balanço. O presidente eleito, para o ano que vem, tem uma bomba relógio na mão. Essa coisa que os deputados estão fazendo, eles não pensam no governo, não pensam no país, mas sim no próprio umbigo. O déficit que vem para o ano que vem assusta. O senhor é um pré-candidato, o senhor tem noção da vida parlamentar. O que acontece em Brasília? Olha, essa bomba relógio de efeito retardado vinha sendo armada há muito tempo. Em 2010, especialmente, no encontro em Brasília, onde se comemorou o aniversário da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu tive a oportunidade de discursar na presença do ministro Mantega, o ministro Gilmar Mendes e outros, e eu disse exatamente isso: olha, vocês estão armando uma bomba relógio de efeito retardado que vai explodir no Brasil. E aí o ministro Mantega debochou da minha afirmação e está aí. A bomba explodiu. A dívida pública brasileira chega hoje a 5 trilhões, 133 bilhões de reais, o equivalente a 77% do produto interno bruto, segundo o Banco Central. Segundo o Fundo Monetário Internacional, ela é maior e já chega a 85% do produto interno bruto. Ela cresce neste ano 55 bilhões por mês. Em 2016 cresceu 37 bilhões, em 2017 39 e agora 55. Essa dívida em 2008 era de 1 trilhão 326 bilhões. Hoje ela é de 5 trilhões 133 bilhões de reais. Então, essa bomba relógio, como você disse, de efeito retardado, veio lá de trás e explode agora. E o atual governo não tem credibilidade, não tem autoridade, não tem liderança para conter esse processo de corrosão das contas públicas, está se agravando. O Tribunal de Contas disse há poucos dias que no início da próxima gestão o governo não terá dinheiro para pagar o salário dos servidores públicos. Então nós vamos ter que fazer uma grande reforma. É por isso que eu estou pregando o rompimento com esse sistema, né? Que esse é o sistema do balcão de negócio, é a fábrica de escândalos de corrupção, é esse do aparelhamento do Estado, né? Do loteamento dos cargos. Só interessa esses chupins da República. Por isso, esse rompimento é essencial para arrumarmos as contas públicas, desarrumaram as contas do país. Então, nós precisamos ter agora muito rigor, competência, apoio popular para promover uma grande reforma. Caso o senhor seja eleito, o senhor pega essa bomba relógio no colo e vai ter que desarmá-la e pensar no país para, no mínimo, os próximos 2 anos. Eleito, toma posse, tem que desarmar a encrenca toda que deixaram e começar a caminhar a casa. O que o senhor pretende fazer? Exato, olha, não é só arrumar as contas públicas, é fazer a economia crescer. Eu creio que, no primeiro momento, nós temos de descolar o setor privado do setor público. O presidente da República tem que ter credibilidade, a confiança da população para dizer: invistam, nós vamos melhorar o ambiente de negócios, nós vamos simplificar esse modelo tributário, vamos reduzir a carga tributária, vamos facilitar o pagamento de impostos, exportação, importação. Vamos combater a corrupção para melhorar a imagem do Brasil lá fora e trazer de volta os investimentos que foram expulsos daqui pela incompetência e pela corrupção. Certamente a economia vai crescer. Nós vamos crescer 4 a 5% ao ano só com esta mudança de postura do governo. E vamos iniciar a arrumação das contas com essas reformas.
É evidente, a reforma do Estado é essencial para enxugar essa máquina, de reduzir. Para que tantos ministérios? 15 ministérios são suficientes. Aí reduzir, são 146 empresas estatais, vamos privatizar. São 504 mil servidores públicos nessas empresas estatais. Com esse enxugamento, vai sobrar um pouco mais de dinheiro para investir em segurança, em educação, em segurança, saúde especialmente, né? Programas de geração de emprego. Então, na medida em que você arruma as contas públicas e possibilita o crescimento econômico, você tira o país da crise, com toda certeza, porque esse é um país próspero, um país rico. As nossas potencialidades econômicas são extraordinárias. Você chega aqui em Ribeirão Preto, você vê que há um potencial econômico, principalmente que vem do campo, né, que é extraordinário, e a industrialização que vai agregando valores. Então, nós temos que facilitar o surgimento de empresas que geram emprego, facilitar as exportações, romper aquelas barreiras, né, alfandegárias, não alfandegárias, que dificultam ao produtor brasileiro, ao industrial do nosso país exportar para o exterior. Nós temos que dinamizar a nossa economia. Porque, olha, para vencer a pobreza, a melhor forma é valorizar a produção. Combater a pobreza é valorizar quem produz e quem trabalha. O senhor estava falando em alguns gargalos. Por exemplo, Previdência Social. A reforma não andou. Não andou por incompetência do governo Temer, não andou porque depois apareceram todos os corporativismos que vão barrar qualquer esforço político. Então, nós não tivemos essa reforma. Não tivemos também a reforma quanto ao trabalhador do setor estatal, que realmente come muito recurso. Aquele que ganha pouco é o que trabalha, o que ganha muito não faz absolutamente nada. É um entrave para enfrentar no outro ou para o próximo governo como enfrentar esse corporativismo, por exemplo, do setor estatal, que tem a mão do PT. Olha, essa reforma da Previdência, por exemplo, eu advogo que ela seja feita ainda este ano. Não agora, durante a campanha eleitoral, mas depois de 7 de outubro. Possível? Então, no mês de outubro, isso seria o ideal. O presidente Temer suspende esse decreto de intervenção no Rio de Janeiro, que é uma falácia, né? Uma enganação, é para colocar dinheiro lá, né? Na verdade, porque não resolve o problema de segurança. Não. A intervenção não resolve. Então, suspende esse decreto, faz a reforma da Previdência em outubro. Por quê? A eleição de deputado e de senador já foi, então não há essa pressão do voto, não é? E restam 2 candidatos à presidência da República que terão interesse. Se pensam em ganhar a eleição, terão interesse na reforma da Previdência. Então, seria ideal, nós nos anteciparíamos. Mas se ela não ocorrer e eu chegar à presidência da República, nos primeiros 100 dias, nós pretendemos já colocar as pilastras fundamentais para a construção da nova nação. Na verdade, nós estamos falando em refundação da República, que é isso. É um conjunto de reformas importantes para reorganizar o país. Então, nesses primeiros 100 dias, nós pensamos na reforma do Estado, que é esse enxugamento a que me referi, que passa também pelo Legislativo, enxugamento do Legislativo. Precisamos de um Legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado, reduzindo o número de senadores, o número de deputados, eliminando os privilégios de todas as autoridades dos 3 poderes, né? Esses penduricalhos que aumentam os salários, estabelecendo rigor no cumprimento do teto salarial. Olha, é incrível ver um juiz no interior do Maranhão ganhando R$90 mil por mês. O país não aguenta isso, o povo brasileiro não suporta mais isso. Privilégio de autoridade provoca repugnância, né? Nojo no cidadão que trabalha duro, ganha pouco e paga impostos. Então, eliminar privilégio é um pressuposto básico para você fazer as outras reformas. Então, nós temos que começar por aí, naquilo que nós chamamos de andar de cima, onde estão morando as autoridades brasileiras e os seus privilégios e os seus elitismos. Quando eu falo em refundar a República, é porque isso se parece com um império, não se parece com república. A impressão que fica é que um grupo minoritário assaltou o poder no país e explora o trabalho da população para preservar os seus privilégios e os seus interesses.
Aí nós temos ilhas de prosperidade e temos um oceano de miséria ao redor. Portanto, esta reforma tem que começar por cima, dando exemplo, eliminando privilégios, aposentadorias imorais. Por exemplo, eu sou ex-governador do Paraná. Eu tenho direito a uma aposentadoria teto, R$33 mil por mês. Há 27 anos, seriam mais de 10 milhões de reais da minha conta bancária. Eu renunciei a essa aposentadoria, mas eu sou o único ex-governador do Paraná que renunciou a esta aposentadoria, para ter autoridade e dizer que eu estou combatendo para valer os privilégios. Eu renuncio ao auxílio moradia, R$ 5.500 por mês no Senado. Não moro em apartamento funcional, pago as minhas contas. Eu renuncio a R$ 15 mil por mês de verba indenizatória, que é aquela verba destinada a pagar despesas no exercício do mandato. Exatamente para poder chegar aqui, olhar no olho das pessoas e dizer: nós vamos acabar, sim, com o privilégio das autoridades. Novo pacto federativo é necessário. A maneira que ele vai ser feita que traz preocupações. Passa por onde? Pelo Congresso que vai ser eleito, que pela cara não vai mudar muito. Passa pelo Senado. Por exemplo, o município tem que ficar com um pouco mais do dinheiro que é arrecadado no município e não mandar tudo lá para Brasília, para os cofres do governo federal? Você tem razão. Olha, nós vamos completar quase 30 anos. Em outubro completamos 30 anos da nova Constituição. Sim. E a federação não cabe no Brasil. Os municípios estão excluídos dos benefícios da Receita Nacional, porque quase tudo fica nos cofres da União. Quase tudo mesmo, porque 56% do bolo tributário tem origem nas contribuições sociais e elas não são partilhadas com os estados e municípios, ficam integralmente nos cofres da União. O restante 44% aí é dividido entre a União, os estados e os municípios. Portanto, os encargos foram repassados, saúde fica com o município, educação, ensino fundamental fica com o município, segurança fica com o Estado. Então, o governo da União repassou os encargos principais e não repassou os recursos para atender às demandas geradas com esses encargos transferidos. Então, a reforma do sistema federativo é essencial, acoplada à reforma tributária. A reforma tributária, por si só, já promove um pacto federativo renovado, porque ela vai redistribuir os recursos arrecadados de forma direta, sem que o município fique com um chapéu na mão, ou o pires na mão, esperando a bondade do governante de plantão lá em Brasília, né? Quantas marchas de prefeitos, né, até Brasília. Os prefeitos vão e voltam de mãos vazias. Sim. Houve promessas que não são cumpridas. Então, nós temos que reformar exatamente para estabelecer o repasse automático, sem que o prefeito fique refém do presidente da República. Ele tem que ser o representante do seu munícipe com o direito a receber aquilo que compete ao município receber, e não por generosidade de quem eventualmente está presidindo o país. Uma das coisas que a gente presta atenção no seu discurso é que dá muito claramente uma perspectiva liberal. Liberal na economia, levado o liberalismo para a política. O liberal vai ter caminho no Brasil? Porque o nosso liberalismo é confuso também. Mas nós só temos essa alternativa, né? O mundo evoluiu e esse sistema à esquerda faliu, né? Nós temos aí as ditaduras boquirrotas da América Latina, ditaduras sanguinárias até, Venezuela, Cuba, déspotas, né, esmagando seus povos na pobreza. Então, nós temos que abrir de modo geral. Agora, tem que ser absolutamente sincero, né? Nós não podemos pregar uma economia liberal e fechar para o ingresso dos recursos externos, né? Tem que ser uma via de dupla mão. Você tem que promover abertura total. Nós queremos eliminar as barreiras alfandegárias e não alfandegárias que prejudicam a produção brasileira,
mas temos também que abrir aqui, para que nós possamos estabelecer uma relação econômica com os países do primeiro mundo, uma relação econômica de parceria, né? E certamente o Brasil ganhará com isso. Nós temos que voltar os nossos olhos para a Ásia. 51% da população do mundo vive no sudeste da Ásia. Para os países da Europa, para os Estados Unidos e menos para esses países ditatoriais da América Latina, né? Os últimos governos voltaram o seu olhar para esses países e esqueceram o mundo, na verdade. Certamente nós vamos ganhar muito mais com isso, vamos nos desenvolver mais. Veja, a FAO revela que até 2050 o mundo vai ter que produzir 60% a mais do que produz hoje para atender 9 bilhões e 800 milhões de habitantes. E 40% dessa produção terá que sair do Brasil. Veja que patrimônio nosso. Aqui, essa região de Ribeirão Preto, vai ao campo, vamos olhar o campo, vamos percorrer as nossas rodovias e olhar ao redor. Não há um palmo que não esteja produzindo. Onde não está produzindo, está preservando ambientalmente de forma correta. Então, esse é o patrimônio que nós temos como moeda de troca para essa relação que nós temos que desenvolver com o mundo, para essa política econômica liberal que devemos empreender. Na linha daquilo que eu disse, menos Estado e mais sociedade. Combater a pobreza valorizando a produção. Judiciário. Depois do imbróglio do fim de semana passada, a gente fica se perguntando que judiciário nós temos. Aquele que tem realmente o saber jurídico ou aquele que traz toda a confusão partidária travestida de democrática? A refundação da República, que eu advogo, passa exatamente pelo respeito às leis. Nós temos como ideia fundamental na refundação da República o fato de sermos submetidos todos à legislação e sermos todos iguais perante a lei. Então, um desembargador aloprado anarquiza a justiça do país, afronta os tribunais superiores, desrespeita o seu próprio tribunal e os seus colegas e ofende o país. Provoca revolta e provoca indignação. Ele transforma a toga numa farda do PT. Isto tem que ser combatido, mas tem que ser punido rigorosamente. O Conselho Nacional de Justiça tem que punir esse cidadão. Ele não é digno de vestir a toga. Certa vez eu fui processado por dizer que determinado magistrado, ao invés de toga, deveria usar uniforme de presidiário. Esse que quer ser militante da política partidária, vá ser militante da política partidária mais longe dos tribunais. Não é o lugar para ele. E nós temos que começar a mudar, mudando o modelo de escolha, valorizando o mérito, ao invés da indicação política. Esse desembargador é um exemplo. Ele foi serviçal do PT, serviçal dos governos petistas e foi nomeado pela ex-presidente Dilma. E aí foi, obviamente, corresponder à sua nomeação, ao prêmio que recebeu, muitas vezes sem mérito. Nós temos que mudar esse modelo. Ao invés de indicação política, vamos instituir o modelo do mérito. Os próprios magistrados elegem uma lista, que pode ser tripla ou sextupla, vai ao presidente da República, isso nos tribunais superiores, né, que escolhe um nome e encaminha ao Senado para a sabatina. Eu creio que desta forma nós vamos eliminar esta suspeita permanente da interferência política nas decisões judiciais. Para a gente encerrar nossa conversa, me permita ser chato com o senhor. Pois não. Tem um noticiário político, o senhor sabe como anda nessa época do ano, nessa época final de eleição. É a especulação que Geraldo Alckmin poderia convidar para o senhor ser o vice dele e que seria a aglutinação do centro. Seria?
Olha, eu acho que o seguinte, eu tenho grande apreço pelo Geraldo, né? É uma pessoa que eu gosto, confesso que gosto, respeito. Agora, o PSDB é inelegível. Inelegível. Os 3 grandes partidos brasileiros são inelegíveis hoje. Estão carimbados, a rejeição é enorme. Então, o que eu posso assegurar é que nós temos uma alternativa proposta que precisa ser conhecida pela população brasileira. Uma alternativa de poder, um projeto de nação. Nós queremos refundar a República. Nós queremos destruir esse balcão de negócio. E agora ou vai ou racha, né? Nós temos que substituir, porque o Brasil não vai crescer, não vai se desenvolver se nós mantivermos esse sistema. Nós estamos vendo alguns ladrões do dinheiro público irem para a cadeia. Mas se esse sistema permanecer de pé, ele continuará fabricando novos ladrões, novos barões da corrupção. Então, esta é a nossa missão, é a minha missão. Eu estou empenhado nisso. Então, não há força humana que vai me demover da ideia de ir até o fim, conversando com os brasileiros, tentando convencer esse país que nós podemos sim transformar esse país numa grande nação. Se nós nos unirmos, se nós rechaçarmos o fracasso, se nós repudiarmos a corrupção, se nós nos debatermos contra a incompetência, se nós rejeitarmos a incompetência, nós podemos construir uma grande nação. Por isso, meu amigo, essa candidatura vai até o fim. Muitíssimo obrigado. E eu, por elegância, pois não. Eu não convidaria o Geraldo Alckmin para ser meu vice. Não? Não, porque eu respeito. Mesmo dizendo que a candidatura de todos estão inviabilizadas? Mas é porque eu respeito. Tá. Eu acho que é legítima a pretensão dele. Sim. Ele pode ser candidato. Deve ser, eu creio, representa um partido, Sim. um segmento. Agora, eu considero inelegível o PSDB, como esses outros 2 grandes partidos, porque eles são os artífices desse sistema. São os principais responsáveis, portanto, pelo caos que nós estamos vivendo. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.